Olá pessoal, nós vamos fazer aqui a devolutiva, a resolução das questões do teste de intensidade de corrente, para vocês tirarem alguma dúvida aí, talvez vocês tenham ficado, tá bom? Antes de começar pessoal, eu queria escrever duas fórmulas aqui para vocês. Velocidade média é uma relação de espaço e tempo, né? Aceleração, relação da variação da velocidade e a variação de tempo. Intensidade corrente é a razão entre a carga e o tempo. Para que eu escrevi isso? Pessoal, se alguém perguntar para você, defina para mim o que é velocidade média, é a razão entre o espaço e o tempo. Tá certo? A variação entre o espaço e o tempo. O que é aceleração? Aceleração é a variação entre a velocidade e o tempo. Tá certo? E a intensidade corrente, pessoal, é a carga sobre o tempo. Tá certo? É a mesma coisa. Não vá se enganchar nisso aqui não, que isso aqui é a própria fórmula já define para você o que é intensidade corrente. Tá certo? Então, é a relação entre a carga e o tempo, a quantidade de carga e o tempo. Tá certo? Então, vamos lá. O que é que pedir a primeira questão? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a unidade utilizada para determinar a corrente elétrica. Olha só, pessoal, corrente elétrica de acordo com o sistema internacional. Pessoal, corrente elétrica, você pode chamar também de intensidade de corrente, é dada em amperes, certo? Então, seria a letra E, né? Essa seria a alternativa correta. Essa é a primeira questão. Segunda, durante 2 segundos são transportados 0,5 coulombs de carga elétrica em um corpo condutor. Determine a corrente elétrica. Era simples, pessoal. Corrente elétrica, carga sobre a variação do tempo. Como ele quer a corrente elétrica, desculpa aqui, fazer mais direitinho aqui, é a carga. Quem é a carga? 0,5 coulombs e o tempo, C, segundos, né? 2 segundos. Quanto é 0,5 dividido por 2? Se você dividir, pessoal, 0,25 por 2, ou 0,5, desculpa, dá 0,25 amperes, que ia ser a letra C, beleza? Terceira, calcule o tempo necessário em segundos para que uma corrente elétrica de 2 amperes transporte uma carga de 10 coulomb. Ele quer o tempo, né, pessoal? Ó, intensidade igual a carga sobre o tempo, logo a carga é 10 e o tempo é 2. 10 dividido por 2. Ah não, pessoal, desculpa, foi mal. Vou fazer aqui de novo. Ele está me dando a amperagem, né? Quanto é a amperagem? 2. Então vai ser 2 igual a carga dividido pelo tempo. Ele quer o tempo, né? Então meio pelos extremos. 10 vezes 1 e 2 vezes t. 2 vezes t dá 2t. 10 vezes 1 dá 10. Se eu dividir 10 por 2 dá 5. 5 segundos, né? Ia ser a letra C, tá certo? Vamos lá para a quarta questão. Pequenininho, mas dá para ver, né? Era um gráfico. Ele diz que representa a intensidade da corrente. Percorre o condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa. Ó, esse gráfico, pessoal, aqui é a intensidade e aqui é o tempo. Essa reta aqui
de origem do gráfico, lá do curso até de funções, vocês podem perceber isso aqui, ó. Isso aqui seria um momento constante e aqui já seria decrescente, né? Ó. Esse espaço aqui, ó, vamos pintar ele aí dentro. Pintar ele aí. Esse espaço aqui dentro é a carga. A área, essa área percorrida aí me dá a carga. Então vamos lá. Que figura seria essa, pessoal? Isso aqui seria um trapézio, né? Qual seria a base desse trapézio? De 0 a 3, base maior 3. Daqui, ó, começa em 0 e aqui 1, ó. Do 1 daqui, ó, essa partezinha aqui, ó, seria a base menor, que é 1. E a altura desse trapézio é quanto? De 0 a 2, 2. Como é um trapézio, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Que é, quem é a base maior? Bzão, 3. Mais quem é a base menor, 1, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Pessoal, se você quiser cortar esse 2 com esse 2, quanto é 3 mais 1? 4. Então daí você já ia saber que a carga, a área é a carga, né? 4, tá certo? Então a resposta se encontra aí na letra E, né, pessoal? Vamos para a última questão. E a última questão, pessoal, ele diz assim: a passagem de corrente elétrica através do corpo humano, entre outros efeitos, é capaz de produzir queimaduras sérias. A produção dessas queimaduras decorre. Pessoal, você lembra do vídeo que a gente fez sobre esse conteúdo? Nós vimos 5 efeitos que a intensidade elétrica pode produzir, né, pessoal? A gente viu primeiro o efeito fisiológico, que é o efeito que a corrente elétrica faz em corpos vivos, né? Vimos o efeito térmico, que é energia elétrica passando por condutores. Vimos o efeito químico, que é o efeito quando a corrente elétrica passa tipo por água, alguma solução química dentro da água, né? E vimos o efeito, e o último é o efeito magnético, né? Através do eletromagnetismo. Esses são os 5 efeitos da corrente elétrica, né? Aqui, pessoal, a questão ela é bem clara. Ela está perguntando a respeito das queimaduras. Por que produz queimadura, pessoal, no corpo humano? Por causa da temperatura. A temperatura, pessoal, aí dessas alternativas que eu tenho aí, a temperatura se liga a quem? A temperatura é o efeito térmico, né? É o efeito térmico. O efeito térmico é o efeito Joule, né? Qual é o efeito Joule? É quando a corrente elétrica é transformada em calor, né? Em temperatura, aquecimento. É a mesma coisa que eu estou falando do efeito Joule, energia elétrica transformada em calor, tá bom? Então aí, por teoria, você ia para a última questão, por causa do efeito Joule. Valeu, pessoal, até a próxima aula.